Bom dia você ouvinte da Rádio Santana, espero que você esteja bom nesse dia que parece que o sol vai e volta, né? Aí uma vez sobre quem é mais forte, o sol, as nuvens, o vento, a chuva. Lembra, eu fiz todo um detalhamento uma vez e aí hoje eu fiquei pensando, pois é, a nuvem quando que é mais forte que o sol tá lá, ele é imensidão, ele é enorme, ele tem uma capacidade de brilhar muito grande, mas Rádio 20, perceba, basta uma nuvem ali na frente, parece que o sol perde um pouquinho a sua claridade, quando não perde toda, e assim vai. Então vamos pedir para que as nuvens sempre trazem sim chuva, que não seja tempestade, que as nuvens sempre estejam cheias de bênção, de água para a parte agrícola do nosso estado e do nosso Brasil, né? Quantas vezes, eu sou filha de colono, Rádio 20, eu sou filha de colono, era muito difícil quando você plantava, a chuva não vinha, ou você plantava, o vento vinha e derrubava, ou você plantava, era chuva de pedra, arrebentava com tudo. Alguns de vocês que estão me ouvindo devem estar se colocando nesse lugar. E agora que eu tô falando, veio essa ideia de chuva e coisa arada, hoje eu vou estar falando sobre celular, meu ouvinte, o vício que desliga o bebê da infância e do mundo real e chega a criança desconectado para o mundo real depois. Veja bem, então, às vezes para deixar a criança caladinha no canto dela, digamos que a criança é esse sol, né? Mas para deixar ela mais quietinha no cantinho dela, não reclamar com a vidinha, ou não chorar, ou não me incomodar, eu coloco uma nuvem na frente dela, que seria o quê? O celular, né? A nuvem seria esse celular para que a criança se acalmasse. Mas a nuvem pode ter tempestade, a nuvem pode ter um temporal, não pode ter várias coisas. Agora, claro, a nuvem também tem a sua chuva mansa. O celular pode ser usado sim, não com o bebê. Por favor, Rádio 20, não dá o celular pro bebê. Ela não tem a noção desse colorido todo, vai machucar a criança na sua forma de enxergar. E depois é o seguinte, lá tudo é muito rapidinho. Essa criança chega no mundo e nada é rápido o suficiente. Por outro lado, ela não se permite entrar num grau de instrução na escola para ter essa rapidez para a vida dela. São poucas as crianças que conseguem fazer isso. Aí acontece o quê? Ou a criança frustrada lá na escolinha, o adolescente frustrado ali na escola, o adulto fazendo sua faculdade frustrado e chega no mercado de trabalho muitas vezes também frustrado. Então você mãe, você pai, por gentileza, não dão o celular para o seu filho, sua filha, seu bebezinho para distrair. Imagina você com o celular tão pertinho, faça experiência, você pai, você mãe, você vô, você vó. Faça experiência, pega aquele coloridinho que vocês colocam no celular da criança e coloca bem próximo dos seus olhos e fique olhando lá uns 5 minutinhos para ver se você não fica meio estranho com relação aos seus olhos. Eu já fiz essa experiência e não é agradável. Você tem uma sensação bem desagradável. A criança não tem o que falar, o adulto não dá muita bola, a criança está quieta, é tudo que muitos adultos querem. E infelizmente nós acabamos de certa forma prejudicando o futuro dos filhos nesse sentido. O celular, o vício que desliga o bebê da infância e do mundo real e chega a criança desconectado desse mundo real para a criança, para adolescente, para um adulto. Vamos lá, hoje eu vou literalmente ler mais, porque o que eu consegui juntar eu achei muito interessante, nada de ficar fugindo um pouquinho, né? O celular entregue ao bebê pode parecer apenas uma distração inocente, mas na verdade abre caminho para um hábito que se estende à infância inteira. A criança cresce acostumada a buscar estímulos rápidos e constantes, desligando-se das situações reais ao seu redor, tirando dela uma sensação, uma vida saudável, atacando o sistema nervoso e criando ansiedade nessa criança. Olha o que você está proporcionando ao seu bebê, criança, ao futuro seu filho adulto. Rádio 20, pense no seguinte, esse afastamento precoce do mundo concreto, que seria brincar, gesticular, olhar as pessoas, olhar as coisas, analisar, observar o mundo, compromete o desenvolvimento da atenção, da imaginação e da capacidade de se relacionar.
podendo ali se instalar dificuldades doentias e que prejudicam não somente ela, e sim as pessoas e muitos ao seu redor. Então veja, a criança, desde que ela se conhece como gente, ela vive nesse mundo. Ela vive nesse mundo. Para essa criança, adulto, tirar o celular dela é quase que uma droga. É quase que desinstalar dela, ela. Se instalar dela, ela. Pensa a situação. Aquele celular para uma criança que desde bebê está conectado a esse celular, tirar esse celular dela, muitos pais dizem assim, às vezes comigo ali no consultório, ah, mas é só parar com o celular. E aí eu tenho que mandar essa notícia para os pais. Pai, mãe, o que você fazia quando era criança? Ah, a gente brincava, pulava, fazia isso, fazia aquilo, ia brincar na rua, isso aqui. Pois é, tirar o celular do senhor ou da senhora hoje não é difícil, porque você viveu o mundo, você viveu outras coisas. Mas essa criança, esse adolescente hoje, que lá, deitadinho no berço, lá em qualquer lugar que ela estivesse, estava com o celular. Para ela tirar o celular dela, é tirar parte dela. Por mais que seja algo desconectado dela. Mas é tirar parte dela. Por quê? Porque ela não sabe se relacionar no mundo sem essa peça, sem essa parte que lhe falta, que é esse celular. Então, pai e mãe, por favor, coloque o filho ali no mundo com cuidado, cuidando dele, fazendo dele uma pessoa e que também brinque, que olhe. Outro dia uma senhora me disse assim, mas não adianta, minha filha não brinca com boneca. Eu perguntei, você já sentou com ela para brincar de boneca? Eu não. Pois então, sua filhinha sozinha talvez não tenha vontade de brincar, mas se a senhora, se você pai, você mãe, sentasse com a filha, brincasse de boneca, sentasse com o seu filho e brincasse de carinho. Gente, eu brinquei muito de carinho com meu filho. Muito, 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 muito. Passávamos horas sentados no chão, ou meio deitados no chão, brincando de carinho. Como ele tinha vários problemas tinha algumas coisas de doença, o que eu fazia? Eu comprei bonecas também. Por quê? Bonequinhos e bonecas, por quê? Porque o Diego tinha que tomar muito remédio quando era pequenininho. E aí tinha o bonequinho que se chamava Joãozinho, José, a Maria, a Isabel. E eu brincava que um deles tinha dificuldade em tomar remédio, mas porque não tomava remédio ficava amarelinha. Eu até pintei o bonequinho meio amarelinho, bem como se ele tivesse anêmico. E deixava ele sempre lá do ladinho, que ele estava meio dodói. Aí eu comecei a dizer, vamos lá, você precisa tomar o teu remedinho, fazer de conta que dava remédio para ele. E comecei a animar esse bonequinho de frente com relação ao Diego. O Diego tinha o quê? 2 aninhos, 3, que queria cuspir o remédio para fora. E aí eu começou a entender que o bonequinho queridinho estava tomando remédio, estava ficando bom. O Diego queria fazer o quê? Tomar o seu remédio para ficar bom. Então, às vezes, os pais também, com relação até remédio, até qualquer outra coisa, com relação à comidinha, pôs uma vez na boca do bebê ou da criança, ela não quer. Mas e você colocou na sua boca, fez de conta que era gostosinho, fez de conta que aquilo faz sentido? Pode mudar tudo. Então, veja, você precisa ter essa sensação desse teu filho. Com o tempo, o celular deixa de ser apenas um objeto de entretenimento e passa a ocupar o lugar da experiência fundamental, muitas vezes distantes da necessidade do olhar do mundo e fora da telinha. Então, acabei de falar que às vezes essa criança, se deixar o celular de lado, parece que ela não sabe fazer outra coisa. Ah, meu filho não sabe brincar, meu filho não gosta disso, daquilo. Você sentou, você rolou, você brincou com ele? Né? Não sabe? Então, precisa ter esse cuidado. Gente, eu tô falando tudo isso para você, mãe, você, pai, cuidar mais do seu filho. Depois você tem a criança que você está cuidando hoje. É o adulto de amanhã. Como todas as brincadeiras e conversas, descobertas simples no cotidiano são substituídas por horas diante da tela. Então, quantas vezes realmente, para a criança não atrapalhar, você simplesmente dá a telinha para ela. E aí você tem uma vida menos difícil de cuidar. Eu lembro que Diego deu bastante trabalho. Nossa, como ele chorava, também tinha aqueles problemas. Foi muito cedo operado, e várias coisas que aconteceram com ele. Mas eu não me arrependo de nada, de nem um pouquinho, porque não é só com o Diego que eu brinquei. Eu, Lourdes, brinquei brincando com o Diego. E isso ninguém tira, nem de uma mãe, nem de um filho. Eu, Lourdes, brinquei muito com o Diego, meu filho. Então, eu não sei quem brincou mais. Se fui eu que brinquei mais ou se ele
Se ele brincou mais comigo, eu brinquei mais com ele. Então é uma fase que eu posso olhar para trás e tenho todo o carinho de lembrar. Tinha um tempinho, a gente rolava pelo chão e brincava, e gesticulava, a gente sentia esse contato muito bom. Veja você, rádio ouvinte, a criança, em vez de explorar o ambiente, interagir com outras pessoas e aprender com o contato humano, se isola em um universo digital que não exige esforço nem criatividade. Tá ali, tá tudo criativo pronto, né? Esse bebê conectado e essa criança hoje, ou esse adolescente amanhã, pode se tornar insensível e muitas situações do mundo real. Lembrando, a tela ensina, educa quando é informação correta, o que muitas vezes não é, porque os pais só colocam aquele desenho e deixam rolando com a criança. Como eu não tenho criança pequena, faz o que, uns 4, 5 meses eu conversei com uma mãe e ela falou assim: Lourdes, você não sabe o susto que eu levei quando uma dessas eu olhei o que eu estava dando para era uma criança de 4 anos, para minha criança brincar. Quando eu uma vez olhei o desenho que eu estava deixando meu filho brincar, eu me assustei, porque quando eu vi a telinha e o que estava acontecendo no desenho, estava indo exatamente contra o que eu e meu marido estávamos colocando, associando na vida do nosso filho. Então, nem todo desenho também, eu vi uma reportagem na televisão outro dia também, o quanto alguns desenhos não são nem um pouco benéficos para as crianças. E vocês viram que eu simplesmente também aproveitei e olhei o sol como o bebê de vocês, né? E a nuvem como esse celular que às vezes você coloca ali na frente da criança e ela não consegue ver o mundo ao redor dela. Por quê? Porque tem essa nuvem chamada telinha. Então muitas vezes a gente tem que começar a ter mais cuidado com essa telinha, deixar a criança ser esse sol, mas que nós ao redor dela sejamos esse cuidado muito mais direcionado a nós do que a telinha. Veja bem, esse avanço silencioso do celular na vida da criança é perigoso porque cria uma desconexão com o mundo real. O bebê que deveria estar descobrindo sons, cores, movimentos, gestos, aprender a olhar para o pai, para a mãe, para as pessoas, através da interação com os pais e com os outros, acaba se desligando dessas situações e constrói vínculos de habilidades sociais. Ou seja, ela constrói vínculos como? Dentro dela, para ela, com ela, e não tem alguém ao redor. E um alerta bem claro: quanto mais cedo a tela domina a vida de um bebê ou de uma criança, mais difícil será recuperar o espaço da convivência e do aprendizado saudável, porque ela aprendeu que dá para passar a vida sentado num cantinho, deitado num cantinho e simplesmente na frente da tela. Para ela ir correr, pular uma corda, fazer uma brincadeira, mal e mal anda de bicicletinha, é muito difícil. Você, rádio ouvinte, a saúde pode estar em risco, a sensação da criança se desfigurar e ela perde os gestos, a forma e a noção do mundo real. Você pai, você mãe, falei várias vezes sobre a vida de casada, agora vamos entrar na vida da criança. Vou falar mais alguns momentos, hoje eu falei mais do bebê, na terça-feira eu vou falar mais dessa criança, depois do jovem, depois desse adulto universitário. Vamos fazer cada um programa. Boa tarde para todos vocês e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E o ato de comer
Música